a meditação sobre esse texto bíblico, 1 Crônicas, capítulo 6, verso 31 e 32. 6, 31 e 32. 1 Crônicas, capítulo 6, verso 31 e 32. Diz assim na versão que tem aqui em minhas mãos: estes são os que Davi constituiu sobre o serviço de canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam um cântico diante do tabernáculo da tenda da revelação, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a sua ordem. Pois bem, amados, Davi já separou os levitas para louvar ao Senhor. Eles louvavam o Senhor depois que a arca teve descanso, depois que a arca parou, veio para Siloé, e eles então separou homens da tribo de Levi dentro dos seus clãs para louvar ao Senhor. A música é muito importante, sempre foi muito importante no culto judaico ou no culto hebreu. Sempre teve essa parte musical e ela é muito importante. A influência da música em nosso meio, seja na sociedade ou na igreja, ela tem um valor inestimável. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com os ritmos, principalmente dentro da igreja, porque ela tem uma influência muito grande. A música, ela tem uma influência muito grande, e nós temos que entender que determinados ritmos musicais não cooperam, na verdade dificultam a mensagem do Evangelho, dificultam a mensagem ou a palavra de Deus. Creio que não sirva muito bem como veículo de transmissão da palavra de Deus. Por que não serve muito bem? Isso em relação a ritmos. Há ritmos que não servem muito bem como veículos para a palavra de Deus. E se não servem muito bem como veículos, como condutores, certamente não irão edificar. Pelo contrário, irão trazer prejuízo. Tá? Quero fazer uma pequena comparação. Não sou eletricista aqui é o irmão Luiz Oliveira, muito bom por sinal, mas eu tenho ciência de que tem determinados aparelhos, seja domésticos, seja eletrônicos, que depende de uma calibragem de fio. Se colocar um fio muito fino na televisão, vai colocar um fio muito fino, o fio vai esquentar, vai estourar e vai prejudicar o aparelho. Um ferro de passar precisa ter um calibre de fio mais grosso. Se colocar o calibre muito fino, pode pegar fogo. E assim também em relação às paredes, os fios que vai por dentro da parede tem que ter uma certa calibragem, uma grossura, tá? Para que sejam bons condutores da energia que irá ser utilizada. Assim é a música. Ela precisa ter um ritmo que possa ser um bom condutor da palavra de Deus. Se há um ritmo em que a minha mente, assim que ouve aquele ritmo, se reporta, se transfere para o mundo carnal, o mundo material, então não é um bom condutor aquele ritmo para a transmissão da palavra de Deus. E como igreja, nós precisamos ter esse cuidado para que ao louvar ao Senhor, todos que estejam presentes, todos que estejam ao alcance da nossa voz, ou ouvindo o louvor, possa imediatamente buscar a face do Senhor, ter esse link, esse vínculo rapidamente com a presença de Deus. Tem que ser um ritmo que eleve a nossa alma e facilite a transmissão da palavra de Deus. Davi já tinha essa preocupação há muito tempo, e durante os séculos, durante os milênios da existência da igreja, sempre houve esta preocupação. Os irmãos, olhando para a história, verão pessoas que com preocupações em relação a ritmos, a músicas dentro da igreja. E é importante
Se queremos ser bons condutores da palavra de Deus, porque a nossa finalidade é revelar Cristo Jesus através da palavra, através da música, através dos ritmos, precisamos ter essa preocupação. E Davi teve. Davi nomeou um grupo dos 3 filhos de Levi. Levi tinha 3 filhos, Coate, Gerson e Merari. E dentro desses clãs, Davi nomeou pessoas responsáveis pela música. E este texto bíblico, a partir do verso 33, vai falar sobre isso. A família de Emã, por exemplo, os coatitas, do verso 33 ao 38, está descrito ali, relacionado às pessoas, os homens responsáveis pela música da tribo de Coate, ou da tribo de Levi, filhos de Coate. Na verdade, família de Emã, ou do clã de Emã. A família de Asaf, dos Gersonitas, dos versículos 39 ao 43, tem vários nomes ali descritos. A família de Etã, de Merari, do verso 44 ao 47, também temos vários nomes descritos da família de Merari ou de Etã, né? Eles tinham direitos musicais para compor hinos ou modificar hinos. A partir do momento houve uma transformação, podemos dizer que virtual, do inário ou dos salmos para ser um inário. Houve mais essa transformação. O salmo é separado em livros, mas nesse momento, ou um momento mais tarde um pouquinho, estes salmos se tornaram no inário do Velho Testamento, ou do culto hebreu no Velho Testamento. E por isso a gente tem algumas técnicas, em termos de leitura de salmo. Nos livros, nos demais livros e nas cartas bíblicas, nós dizemos, capítulo 3, versículo tal, capítulo 3 do livro de Colossenses, versículo 1. No livro de Salmos, por ser considerado um inário, nós citamos apenas o número, Salmo número 1, Salmo número 15, Salmo número 90, aí o versículo tal, mas há essa diferença. Não podemos apenas dizer que Salmo é apenas um inário, não é somente um inário, apesar que ser inário é algo muito importante, mas ele descreve a alma do ser humano. Há salmos que identificam-se muito com determinadas situações da vida que nós estamos passando. Ele mexe nas nossas emoções, vai lá no nosso interior, falando de forma muito clara aquilo, transformando em palavras aquilo que sentimos e não temos palavras para dizer. Então, é um livro inspirado, mas foi considerado como um inário. Asaf foi um desses muitos homens que se destacaram no livro de Salmos. Ele foi compositor dos Salmos 50 e do 73 a 83, um total de 12 salmos. Davi também escreveu muitos outros salmos. Ele mesmo, Davi, escreveu salmos. Versículo 48, quero ler com os irmãos. E seus irmãos, os levitas, foram designados para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Então, Davi enumera aqui alguns homens que foram separados para a música, mas todos os levitas eram responsáveis pelo serviço na casa do Senhor. Todo serviço na casa do Senhor deveria ser feito por um levita. Todo serviço, não poderia ser feito nenhum serviço se não fosse levita. E para o sacerdócio, a família de Arão, conforme está relacionado nos versículos seguintes, no versículo 49. Então, os levitas, eles realizavam todo o serviço, estavam vinculados também alguns levitas para a música, mas o serviço sacerdotal pertencia apenas à família ou aos descendentes de Arão. E então o cronista vai novamente citar aqui essa informação, versículo 49. Mas Arão e seus filhos ofereciam
os sacrifícios sobre o altar do holocausto e o incenso sobre o altar do incenso, para todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação a favor de Israel, conforme tudo quanto Moisés, seu servo de Deus, havia ordenado. Tem aqui pelo menos 3 ações dos sacerdotes. O que os sacerdotes faziam? O que eles deveriam fazer? Tem 3 funções sacerdotais aqui, descritas neste versículo. Quais são as funções? Sacrifício nos altares dos holocaustos e do incenso. Era a responsabilidade dos sacerdotes, o sacrifício nos altares do holocausto e do incenso. Todo o serviço no lugar santíssimo. Todo o serviço no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, pertencia somente aos sacerdotes. No lugar santo, os levitas poderiam trabalhar, mas no lugar santíssimo, somente os sacerdotes. E também expiação por Israel, mediante ritos especiais de sacrifício e purificação, descritos, orientados por Moisés. Nós temos esses ritos, todos escritos no Pentateuco. Então, o Pentateuco ele servia como base de orientação para regulamentar o serviço sacerdotal lá no Velho Testamento. Versículos 54 a 57 é outro destaque que eu quero fazer com os irmãos. 54 a 57. Ora, estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque lhes caiu a primeira sorte. Deram-lhe Hebrom, na terra de Judá, e os campos que a rodeiam. Os irmãos lembram, na semana passada, que falamos sobre as cidades de refúgio? Uma das cidades de refúgio era Hebrom. E Hebrom também era considerada cidade sacerdotal. E aqui está a justificativa para Hebrom ser considerada cidade sacerdotal. Ela era cidade sacerdotal porque foi dada aos filhos de Arão. E Arão era o sacerdote, né? A família Arão e sua família era símbolo de sacerdócio, né, no Antigo Testamento. Então a cidade de Hebrom foi considerada também cidade sacerdotal, e creio que lá estivesse então a tenda da congregação, o tabernáculo em si ficou pousado em Hebrom, né, ficou descansando em Hebrom. E aqui vai ser descrito mais outras famílias que receberam terras. Na verdade foram 48 cidades que Moisés e Josué deu à tribo de Levi. E essas cidades estavam espalhadas por todo Israel, Reino do Norte, Reino do Sul, porque naquela época ainda não tinha essa separação, era um Reino Unido. Então, vislumbrando lá em cima, né, até Judá, todas as tribos concederam cidades aos levitas. Isso tinha uma finalidade. Qual a finalidade? Dos levitas manterem o culto a Deus. Manterem o culto a Deus. Vejam a preocupação do Senhor, irmãos, com a manutenção do culto a Ele. A terra, nós sabemos que Canaã era habitada, né, por ímpios ou por homens iníquos. E o povo de Israel, através da poderosa mão de Deus, conquistou aquela terra. Mas os inimigos ficaram ao redor, bem como ainda muitos povos a serem conquistados na terra. Então Deus fez com que os levitas fossem espalhados por toda a terra, recebendo cidades para manuter o culto a Deus. E eu fiquei pensando hoje, irmãos, na nossa situação. É bem verdade que nada escapa aos olhos do Senhor. Deus transforma a maldição em bênção. Mas nós precisamos estar atentos para fazer a parte que nos cabe. A parte que nos cabe. Deus concedeu aquela terra ao povo de Deus, ao povo de Israel. Concedeu Canaã ao povo de Israel. Era uma bênção. Era uma bênção. Eles precisavam manutenir aquela bênção. Hoje, com esta pandemia, houve um esvaziamento do culto presencial. E a nossa responsabilidade como igreja espalhada pela face da terra
um ato da misericórdia de Deus, manter vivo o culto ao nosso Senhor. E fazemos isso quando estamos unidos como igreja. Devemos fazer isso em casa? Sim, devemos fazer isso em casa, sim. Mas não podemos deixar de nos unir como igreja para adorar ao Senhor. Isso é uma cilada do inimigo. Afastarmos-nos da igreja é uma grande cilada. Nós precisamos ter cuidado para não permanecer além do tempo determinado ou necessário. Eu ouvi essa semana um palestrante dizer, ele foi muito feliz no que disse, né? Eu gravei aquilo. Jesus, ele poderia ter feito tudo sozinho, tudo sozinho. Ele não precisava de ninguém. Se houve um ser na face da terra que não precisava de ninguém, esse ser era Jesus. Mas ele fez questão de convidar, chamar 12 discípulos e conviver com eles, 12 homens completamente imperfeitos. Dentre eles havia traidores, ladrões, covardes, mas ele fez questão de caminhar com aqueles 12 homens, estar junto em todo tempo, para estabelecer e fazer com que nós pudéssemos ver o que é a igreja, caminhar juntos. Então precisamos acordar para isso. Ao longo da história bíblica, vemos a preocupação de Deus com o culto público a Ele, e nós não podemos fugir a essa nossa responsabilidade. Tá? Bem, uma das cidades levíticas do território da tribo de Benjamim era Anatote. O verso 60 também me chamou a atenção. E da tribo de Benjamim, Geba e seus campos, Alemete e seus campos, Anatote e seus campos, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Ou seja, aqui está ainda falando sobre a distribuição das cidades. Anatote era a cidade onde Jeremias nasceu, e ela sendo dada à tribo de Coatita, nós percebemos que Jeremias era da tribo de Coatita e o pai de Jeremias, sacerdote daquela cidade. Então, vemos aí o vínculo. Jeremias era um profeta, filho de sacerdote e da descendência de uma família sacerdotal. A maioria dos locais citados aqui nesses versículos, dos versículos 54 a 81, irmãos, até o final, aí a gente tem vários nomes, várias cidades, todas elas estão, a maioria delas, fora do local onde o grupo que veio exilado estava. Lembra, os irmãos, que o livro de Crônicas foi escrito depois, com o retorno do povo do cativeiro babilônico. E essa narrativa do capítulo 6 fala bem antes, quando Israel ainda estava entrando na terra de Canaã. Só para que a gente tenha uma ideia de tempo, porque às vezes, mas está lendo, é um livro posterior, um livro que foi escrito depois do exílio babilônico, mas ele está se retratando, sobre algo que aconteceu anteriormente, quando o povo ainda estava invadindo Canaã, estava se estabelecendo em Canaã. Qual é a finalidade do autor bíblico relatar isso? Qual era a finalidade? É como se nós estivéssemos aqui retornando, por exemplo, de algum lugar para a nossa terra, nós aqui. Nós estamos voltando do cativeiro e é uma nova geração, passamos 70 anos no cativeiro e estamos retornando, e agora famílias novas, crianças novas. O autor está preocupado, dizendo, olha, a terra de Canaã não era só aqui, não era só o bairro de Jardim Colégio. A terra de Canaã se estendia em Madureira, havia cidades levíticas em Madureira, havia cidades levíticas em Acari, havia cidades levíticas em Irajá, havia cidades levíticas em Vicente de Carvalho. Então isso vai dar ideia àquele povo que está retornando a amplitude da terra que Deus havia prometido. Na verdade, essa amplitude, ela demonstra também que Deus estava
permanecendo com a sua promessa, estava sustentando a sua promessa, apesar do povo ter sido levado cativo, ele estava voltando, mas Deus estava permanecendo com a sua promessa. Esse era o objetivo do autor, em relatar, em descrever e registrar essas cidades, essa distribuição de cidades. Ok? Vamos para o capítulo 7. Capítulo 7. Nós vamos... Esse pulo, irmãos, eu tenho dado porque peguei algumas coisas que me saltou os olhos. Talvez os irmãos tenham algo dentro do capítulo 6 que tenha despertado curiosidade. Depois queremos falar, nós queremos voltar a ele. No capítulo 7 vai falar sobre as descendências das outras tribos. O autor, ele fez um destaque bem grande sobre os descendentes da tribo de Judá. Por que ele fez um destaque bem grande dos descendentes da tribo de Judá? Porque foi a única tribo que retornou do cativeiro babilônico. As outras tribos, todas as demais tribos, haviam sido levadas pelo cativeiro pelos assírios e não haviam retornado. Então, Judá foi a única tribo que retornou do cativeiro. Então, ele dá uma ênfase bem grande à tribo de Judá, sobre as descendências, sobre a genealogia, sobre os possíveis governantes, os vínculos com os governantes, para estabelecer naquele povo uma governança, né? Alguém que pudesse estar dirigindo o povo. Depois, o autor bíblico preocupou-se em descrever os levitas. Por quê? Por causa do sacerdócio, por causa do serviço sacerdotal, o serviço religioso para aquele povo. Então ele vai nominar, registrar. Agora ele dá uma ideia da genealogia das outras tribos. Apesar que essas tribos, na época em que ele está escrevendo, o autor de Crônicas, elas já não existiam mais. Mas qual o objetivo dele nessa tomada, nessa escrita? A inclusão dessas tribos perdidas, da genealogia, visou apenas dar um quadro completo do povo de Deus. Qual é o quadro completo? Muitos dos que retornaram da Babilônia não tinham contato, haviam nascido no cativeiro, estavam retornando, precisavam ter uma ideia do povo de Deus, como era enorme, como era grande. Além dessa questão, o autor bíblico ele também faz um vínculo ou registro das promessas de Deus. A promessa de Deus, que era muito importante. Deus fez uma promessa a Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Os irmãos lembram? Hein? Que ele ia multiplicar-se como as estrelas do céu, como a areia do mar. Não é isso? Essa foi a promessa de Deus. Ao longo da história, essa promessa, ela sofreu várias ameaças de destruição. Várias ameaças. Algumas se concretizaram, porque as 10 tribos foram levadas para a Síria e não voltaram mais. Vejam, amados, como foi purificando. Eu falei na quarta-feira próxima passada, mostrei um texto bíblico, que quando Davi fez a contagem dos levitas, tinha 38 mil levitas. 38 mil levitas. Nessa contagem que foi feita por Esdras, né, esse cuidado de Esdras, de Neemias, Zorobabel também, de separar os levitas de sangue, né, específico, da tribo específica de Levi, deu 38 levitas apenas. 38. Vejam a diminuição, né, como foi diminuto, como sofreu o povo de Israel. Mas a promessa do Senhor permaneceu fiel, apesar das adversidades. E o que isso nos atinge hoje? O que isso nos atinge? Apesar das adversidades que o mundo tem infligido à igreja, a igreja tem permanecido fiel. Ou melhor, Deus tem permanecido fiel e a igreja tem permanecido, tem continuado a sua existência, apesar de todos os embates. E no ponto de vista, irmãos, olhando biblicamente, esses embates possivelmente há de piorar.
quanto maior a dificuldade, mais fervorosa deve ser a nossa fé, mais fervoroso deve ser o nosso empenho, mais fervoroso deve ser o nosso comprometimento com o Senhor. Se vacilarmos no pouco, certamente não conseguiremos ficar firmes quando vier as maiores tempestades. Então temos que permanecer firmes, porque Deus é conosco e Ele jamais falhou. Olhando para a história, Deus sempre esteve ao lado do seu povo, mesmo quando o povo vacilou, Ele levantou, fortaleceu, fez uma restauração, um renovo, e o povo voltou a ter uma comunhão maior com Deus, ser povo realmente de Deus nesta face da terra. E isso, ao meu ver, para mim, na verdade, me incentiva muito, me dá muito ânimo de estar na igreja, de fazer a vontade de Deus, de buscar fazer a vontade de Deus, de entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, de olhar para dentro de mim mesmo, ver as minhas imperfeições, as minhas falhas, saber que algumas delas sou incapaz de solucionar, sou incapaz mesmo de solucionar, mas creio num Deus que tudo pode, e não é só a confiança em Deus, a minha fé, a minha confiança em Deus, não. Nós precisamos recorrer àqueles que Deus coloca à nossa disposição, que são bênçãos na nossa vida, né? Temos aí conselheiros, temos diáconos, temos pastores, temos psicólogos, temos psiquiatras, temos médicos, temos pessoas capacitadas para nos ajudar, e precisamos buscar essas pessoas para melhorar a nossa qualidade de vida, e não só melhorar a nossa qualidade de vida, mas melhorar o nosso testemunho diante na face dessa terra e diante das adversidades que nos apresentam. Bem, amados, quero ler com os irmãos um versículo que me chamou muita atenção, versículo 24 de 1 Crônicas. Ela vem citando várias genealogias das tribos, né, das outras 10 tribos de Israel, vem citando. Eu li, não achei aqui algo que me chamasse mais a atenção. Eu quero ler para os irmãos o versículo 24. Versículo 24 diz assim, 1 Crônicas 7, 24. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzen-Será. Foi seu filho Refa, como também Rezefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taá, ou Taã. Mas versículo 24. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzen-Será. O que os irmãos entendem desse versículo? Uma mulher, né, que edificou, teve filho não, edificou 3 cidades. Uma mulher que edificou 3 cidades, numa sociedade totalmente patriarcal, irmãos. Nós vemos aqui a genealogia, pouquíssimas mulheres foram citadas, a não ser quando tinha um caso muito difícil, né, como a filha de Jacó, que foi violentada, então ela foi citada, mas só em passando, né? Todas as outras citações são homens, porque era uma sociedade patriarcal, e dentro dessa sociedade patriarcal, essa mulher chamada Será, filha de Efraim, da tribo de Efraim, né, ela edifica 3 cidades, uma mulher extraordinária, uma mulher fora do seu tempo, uma mulher que mereceu um destaque, um destaque onde todos os outros versículos, todos os outros textos falam apenas dos homens, e ela está ali. Ela construiu 3 cidades. Procurei saber, pesquisei, mas as minhas limitações e restrições não me permitiram encontrar mais nada sobre ela. Eu me dei por vencido e cansado e disse, bem, o que está escrito sobre ela deve ser suficiente. Uma mulher
extraordinária, ponto. Não precisa dizer mais nada. E eu fiquei, poxa, muito, muito legal. A filha, aqui nessa descrição, diz que Efraim teve outros filhos. Efraim, filho de José, ele teve outros filhos, teve 2 que foram mortos por um ataque de ladrões. É escrito nesse texto bíblico aqui. Isso aqui abateu muito Efraim, tanto é que ele teve um outro filho e deu um nome de desgraça, um nome assim porque ele estava vivendo aquela situação horrível. Mas ele teve uma filha também que foi extraordinária, uma mulher que conseguiu se destacar positivamente numa sociedade patriarcal. E levando em consideração a nossa sociedade hoje, principalmente interna à igreja, as mulheres de nossa igreja são valiosíssimas, realizam serviços inacreditáveis. Louvo a Deus pela vida das mulheres em nossa igreja. Que Deus continue abençoando-as rica e abundantemente. Outro destaque no capítulo 7 é o versículo 27. Diz lá, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Então, Josué, companheiro de Moisés e o sucessor de Moisés, era da tribo de Efraim, e ele aqui está descrito. Então, aqui nós temos a genealogia das outras tribos. Não encontrei, amados, creio, com certeza, em virtude das minhas limitações e restrições, algo mais de destaque que pudesse trazer para os irmãos. E deixo aberto também, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, podemos responder ou voltar a estudar para ver se encontramos a resposta conveniente, a resposta certa. Próxima quarta-feira, vamos entrar no capítulo 8, os descendentes de Benjamim e de Saul, e ali darmos continuidade. Tá? Deus nos abençoe a extrair da palavra do Senhor, fazer tipo uma mineração, extrair ali os ensinamentos para a nossa vida e aplicá-los para o louvor da glória de Deus. Esse ensinamento a preocupação com o culto a Deus, isso tem chamado bastante atenção no meu coração e na minha mente, nessa determinação de louvar, glorificar, cultuar a Deus, independente das adversidades e dificuldades que temos enfrentado. Temos notícia de que em alguns países o culto é proibido, culto a Deus é proibido, e mesmo assim a igreja se reúne clandestinamente, arriscando a própria vida para louvar e glorificar o nome do Senhor. Nós somos um país abençoado, riquíssimo, e temos o privilégio de cultuar a Deus. E devemos aproveitar enquanto temos esta oportunidade, esse privilégio em nossas mãos. Fazer tudo o que for estiver ao nosso alcance para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Bom, vamos fechar os nossos olhos. Convido os irmãos, aos presentes e aqueles que estão a nos assistir, a participar conosco do culto domingo. Domingo estaremos cultuando a Deus a partir das 9 horas da manhã. Das 9 horas da manhã estaremos aqui para louvar e engrandecermos o nome do Senhor, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e buscar a face do Senhor em oração.